Nesta semana vamos estudar o livro do Gênesis, o livro do princípio. O próprio título do livro é No Princípio, o livro das origens. O livro do Gênesis é, por excelência, a introdução de toda a Bíblia. Trata do começo de todas as coisas. Trata do começo dos céus, da terra, da natureza e dos seres humanos. No Gênesis, nós encontramos os primeiros conceitos, as primeiras menções de todas as doutrinas referentes a Deus, ao ser humano, ao pecado e à salvação. Veja comigo um texto da nossa lição. De um modo geral, na primeira vez que um conceito ou símbolo é mencionado na Bíblia, especialmente nos capítulos iniciais do Gênesis, descobrimos que esse texto nos dá uma compreensão geral de tal conceito e que nos ajuda a entender como ele é usado em outras passagens na Bíblia. Estudiosos se referem a isso como a lei da primeira menção. Isso é, embora seja mais apropriado chamá-lo de princípio ou padrão em vez de lei, porque nem sempre se aplica e existem exceções a regras. No estudo geral da Bíblia, e mais especificamente das profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico, aqui denominado primeira menção, e ampliando-o ao longo dos anos ou séculos. A inspiração bíblica se dá ao longo de séculos, e os conceitos bíblicos são inspirados a cada época, são acrescentados conceitos, são acrescentados entendimentos para que o povo de Deus possa usufruir desses conceitos da Bíblia. Veja um princípio fundamental para o estudo da Bíblia, um princípio básico para o estudo da Bíblia. Isaías 40, versos 7 e 8. A palavra de nosso Deus permanece para sempre. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E agora Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Veja, todos esses versos que lemos, esses dois do Velho Testamento e o texto de Hebreus do Novo Testamento, atestam que o Senhor não muda, que o Senhor permanece para sempre. Atualmente, irmãos, o que vemos é um questionamento da verdade. Muitos dizem que a verdade depende de cada época. A verdade pode mudar com o tempo, pode mudar com a conjuntura. Outros dizem que a verdade não existe. Não existe uma verdade, não existe uma verdade absoluta. No entanto, quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, mas, em contraste, lançam mais luz sobre esses significados. Veja, as verdades que Deus estabelece não vão mudando ao longo do tempo. Pelo contrário, eles vão sendo melhor entendidas ao longo do tempo através da inspiração bíblica. Portanto, quando estudamos as profecias, faz sentido adquirir uma boa compreensão do livro do Gênesis, onde conceitos importantes são explicados pela primeira vez, e então aplicar essa compreensão fundamental quando exploramos o restante da Bíblia. Portanto, devemos estudar o livro do Gênesis, encontrar os conceitos básicos, as primeiras menções de conceitos básicos no livro do Gênesis e aplicar no estudo do restante da Bíblia. As primeiras menções, os conceitos básicos, são os fundamentos teológicos do estudo das Sagradas Escrituras. Essas primeiras menções, esses conceitos básicos não mudam. Portanto, podemos aplicar ao estudo da Bíblia como um todo, e em especial ao Apocalipse. Como vimos no texto de Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Ora, se o Senhor não muda, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança. Pense se nós tivéssemos um Deus mutável, que hoje pensava de uma maneira, amanhã pensa de outra, e depois pensa de outra. Como é que nós poderíamos fundamentar o nosso estudo? Como é que nós poderíamos fundamentar a nossa crença nesse Deus que seria mutável? Mas nós felizmente, um Deus que não muda. Um Deus que permanece para sempre.
O Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o mesmo, e será para sempre. Que Deus nos abençoe nesse estudo, irmãos, e que a gente seja tranquilo, e que a gente aprenda logo as primeiras menções, para podermos aplicá-las no estudo da Bíblia. Que esse estudo seja um estudo bom para cada um de nós. Eu quero muito que cada um de nós, neste trimestre, aprenda sobre interpretação profética, interpretação das profecias. Para quê? Para que nós cheguemos mais perto do Senhor Jesus, para que nós cheguemos mais perto da vontade do Senhor Deus para cada um de nós. Deus esteja, portanto, com cada um de nós.